E aí, gente? Eu aqui de novo. Estamos juntos aqui mais uma vez no seu canal, no meu canal. Se me ouvir, conforme Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vamos dar continuidade aqui à nossa jornada, né? Eu sei que você não tem esperado por mim, né? Eu sou só mais um na rede social. Então você não tem lido a sua Bíblia só porque eu tenho postado um vídeo aqui. Não, de jeito nenhum. Não é porque você realmente dá muita importância à palavra, não é verdade? Qual é o nível, né, da importância que você dá à palavra? Você já parou para prestar atenção, né? Qual é o nível de importância da palavra de Deus na sua vida? Aquilo que você valoriza e aquilo que você dá importância. Não é verdade? Olha, Salmo 58. Isso aí é de praxe. A referência, né, por seu salmo, né? Eu não preciso ler o salmo todo, mas a referência é porque, com certeza, quando nós começamos essa jornada, e só trazendo a lembrança, é que as pessoas, muitas vezes, elas alegam que não sabem interpretar a Bíblia, elas não sabem perceber Deus falando na Bíblia, né? E aí elas confundem, né, muito a questão do momento, do propósito, né? Para quem foi dito, para quem foi escrito. Porque aí, se você for viver a Bíblia pelo aquilo que é o literal, né? A própria Bíblia diz, tem um texto bíblico que diz que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica, o Espírito é quem dá vida à palavra. Salmo 58, eu separei aqui dois versículos aqui, que está lá em Mateus, mas você tem que ler o Salmo 58, para você entender, quando eu ler lá em Mateus, né, a questão, né, de, de como, né, o salmista, né, percebia como era a atuação de Deus, como o salmista entendia. Por mais que você possa dizer, sim, mas ó, se o próprio salmista entendia dessa forma, por que é que eu não posso? Porque há, da parte de Deus, uma nova aliança, uma graça maior, o Espírito Santo, que nos revela todas as coisas. Entendeu? Então hoje nós somos indesculpáveis, porque se esses homens aqui, sem ter aquilo que nós temos hoje, eles se aproximaram de Deus, eles tiveram intimidade com Deus, por que é que nós não iremos nos aproximar? Aí você olha assim, é muita presunção, você comedor de feijão e arroz, querer se aproximar de Deus, esse é o propósito. Hoje, dia 10, ontem, domingo de Páscoa, dia 9, todo mundo naquela sensibilidade, todo mundo sabe, ai, que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Sim, foi, Jesus morreu por você na cruz do Calvário, mas ele não só morreu, ele ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. E a vida abundante, né, que Deus, que veio por meio de Jesus para a nossa vida, vai vir pela compreensão da palavra, vai vir pelo selo do Espírito Santo habitando em você por meio do novo nascimento. Então, é isso que Deus propõe para nós. Então, vamos para o texto, o vídeo não ficar tão longo. Eu vou ler o 58, né? O, o 10, a partir do 10 até o 11, porque tem, né, 11 capítulos, 11 versículos, que diz assim: O justo se alegrará ao contemplar o castigo com o qual o Eterno os punirá, ao ver sobre seus pés, né, escorrer o sangue dos perversos. Não, de jeito nenhum. Não é o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus. Compreenderão e proclamarão então os homens verdadeiramente a recompensa para o justo. Sim, Deus existe. Ele faz justiça sobre todos, né? Sobre todos na terra. Então, assim, realmente é verdade, né? Quando Deus ele faz separação entre justos e injustos. Sim, é verdade. Você acha que esse texto da Bíblia ele foi escrito para quem? Porque se você ler todo o texto, você vai ver que o salmista está sempre proclamando, está sempre falando de algo que Deus fará, né? Vamos dizer, com as pessoas, né? Com o injusto, com o ímpio, né? Com o homem mau. Mas Deus é amor. A Bíblia diz que Jesus era a expressão exata do Pai. Então, como é que você vê? Como é que no Velho Testamento Deus matava? Deus. Não, não era Deus que matava. Mas era a consequência do pecado. Era a forma como os homens interpretavam, como os homens via, como os homens, né, percebia Deus. Ou seja, todo mal, Deus. Né? Todo mal que acontecia, Deus. Sabe? E aí, quando era o bem, né? Quando era o bem, aí, pela palavra,
É dizer, sim, também Deus. Mas Deus ele não é criador do bem e do mal. Deus ele não é. Olha, você sabia que não existe escuridão? Porque a escuridão é a ausência de luz. Então, escuridão não existe. Então, onde chega luz, onde chega entendimento, né, a escuridão se dissipa. Então, onde o bem chega, o mal não tem espaço. Agora, se você dá lugar ao mal, o bem ele continuará existindo, ele só não está em evidência. Então, por isso que os homens, né, até mesmo no mundo que nós vivemos hoje, nós vemos muito, né, muita corrupção, muita morte, muitas coisas, né, que a gente intitula, entre aspas, desgraças, coisas ruins. Por quê? Porque é aquilo que os homens têm vivido, os homens têm buscado, os homens têm dado vazão. Mas não quer dizer que Deus não está em atuação. Então, quando ele diz aqui, compreenderão e proclamarão, então, os homens, verdadeiramente, a recompensa para o justo. Ora, a recompensa do justo não é o mal que o ímpio vai viver, que a pessoa sem Deus vai viver. E por falar em pessoa sem Deus, aquela história de dizer que Deus ama todo mundo e que no final Deus dá um jeito, e que Deus ama todo mundo, esse texto aqui você vê que não é verdade. E tem muitos outros textos, mas isso é uma construção espiritual que Deus vai revelando, que Deus vai mostrando, né, para aqueles que o buscam, para aqueles que se conectam com Ele. Então, essa história de dizer que Deus ele é um só, Deus ele, sabe, Deus é Deus. Porque as pessoas elas falam isso apenas pela boca, mas não têm o devido conhecimento para falar daquilo. Por quê? Porque elas querem apenas não ter o compromisso, elas não querem ter a responsabilidade, né, de ter que crer. E quando, né, fala em crer, né, fala em abandonar muitas práticas, abandonar muitas coisas que justamente faz com que o homem, né, fique afastado de Deus, porque Deus não pactua com o pecado. Deus ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Entende? Então, por isso que é o que? Isso, um novo nascimento. Por que é que Jesus morreu na cruz do Calvário? Sim, para nos redimir do pecado. Mas não é só porque ele morreu. É porque ele morreu e porque você crê que ele morreu, né? E que ressuscitou dentre os mortos. E que crendo com a boca, crendo com o coração e confessando com a boca, você declara, sim, que Cristo é o Filho de Deus, né? Que é o Salvador do mundo. E aí você vai viver segundo os princípios cristãos. E não simplesmente algo de boca. Olha o que é que diz lá em Mateus 5, 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Muitas vezes a gente quer desenvolver, né, quando se fala em conhecimento cristão, conhecimento divino, a gente quer desenvolver a nossa justiça, a nossa visão, a nossa percepção. O salmista também tinha essa percepção. Só que hoje não cabe. Né? Não cabe. Por quê? Porque a revelação do Cristo de Deus chegou até nós. Hoje é pela graça. Hoje é pela fé. Agora, a justiça de Deus, ela continua estabelecida. E aí, quando nós compreendemos a justiça de Deus em Cristo, e aí a gente vai deixar com que a palavra realmente se estabeleça. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio quebrar, né, a cana, né, esmagada e nem apagar o pavio que fumega. Ou seja, é como Cristo estivesse dizendo, há esperança para o homem. Há uma expectativa de mudança, de reconciliação com Deus. Então, o próprio Cristo não veio condenar. Né? Mas ao tempo em que você, né, não crê, não recebe o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, aí, né, é uma escolha sua, mas Cristo está ali à disposição para salvação. Olha o que é que diz Mateus 15. Mateus 15, 8 e 9, que diz assim, ó. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, em vão me adora, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Por isso que nós temos que ler a palavra, por isso nós temos que ler a Bíblia. Porque quando nós lermos a Bíblia, quando nós lermos a palavra, quando nós tivermos a nossa busca, a nossa comunhão com Deus,
E isso não quer dizer que você vai estar sozinho, isolado, numa montanha mais afastada, mais, né? Não estou isolado do mundo. Não, não. No dia a dia, na sua vida. E aí você lendo a sua Bíblia, lendo a sua palavra, tendo comunhão com Deus, quando você ouvir a palavra, sabe, vai gerar vida. A palavra vai gerar entendimento. A palavra de Deus. Mas quando não for a palavra de Deus, ó, não entra. Por quê? Porque e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é essa? A verdade da palavra. A verdade de Cristo. Né? O nosso mal é justamente querer, né, tipo, beber e unicamente beber, né, na caneca, no copo de outra pessoa. Sim, nós iremos ser saciados com aquilo que Deus inspira na vida das pessoas, mas nós temos que ter a nossa própria busca, o nosso próprio envolvimento, a gente tem a nossa própria, sabe, disposição, sabe, de conhecer a Deus. E aí Deus vai revelar, e aí Deus vai nos guiar, e aí Deus vai nos conduzir, Deus vai nos inspirar, né, para não sermos enganados, né, para não sermos iludidos. Meu povo perece por falta de conhecimento, diz o Senhor. Mas essa não é a vontade de Deus. Então, mergulha na palavra, medita na palavra, te deleita na palavra, né? E a palavra vai iluminar o teu entendimento, vai trazer clareza para tudo aquilo que se diz respeito à divindade. Porque o mistério que esteve oculto, né, para nós foi revelado em Cristo Jesus. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o seu canal, se me ouvir, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Oi, gente, meu nome é Thalita. Hoje tá aqui com meu pai. Hoje, gente, eu tô muito feliz. Vocês estão aqui. Me dá um like, por favor. Se inscreve no canal, ativa o sininho, as notificações. Tchauzinho!